Convidar. Boa noite, boa noite. Testando aqui o som. Boa noite, Ravena. Tudo bem? Testando aqui o som. Obrigada pela presença. Só ver se está aqui no máximo para ficar bem legal. Está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Por favor, responde só aí no chat, está ok? Alci entrou como convidado. E aí? Boa noite. Boa noite, doutor Alci Porto, tudo bem? Tudo bem? Aqui é Como a é que dona vai? Daniela. Tudo bom? Bem, tudo ótimo. O pessoal tá entrando ainda aí na live, estamos testando aqui o som. Deixa eu ver se eu virando aqui o equipamento melhora. Assim tá bem? Aí Ou você fica... ficou Aí deitado fica agora. vira, né? É. Não. Então tem que ser assim mesmo. Agora só que aí tá aparecendo a metade de você só. É porque eu vou empurrar um pouco mais. Ficou só no cantinho, ainda tá te cortando. Deixa eu ver aí. Um pouquinho mais pra cima fica melhor. Vou colocar um apoio aqui. Boa noite, aí registrando a presença do amigo Antunes, dono aí da Cambi, presidente do Cindy Laticínios, acabou de entrar aí na nossa live. Seja bem-vindo, Antunes. Saskia Gugel. Oi, senhor Antunes, muito prazer, muito bom lhe ter aqui. Será um convidado, se Deus quiser, da nossa série de lives. Já estamos aí combinando, né, Antunes? Doutora Saskia Gugel, grande advogada, consultora também presente. Grandes alunos aí comparecendo também, Alci. Muitos alunos universitários interessados em ouvir aí sua palavra. Que Temos bom, aqui, será um prazer. temos empresários, assim, as pessoas que confirmam aí, né? Até profissionais da área financeira, né? Gerentes, diretores, pessoas que querem ouvir também uma análise aí sua, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá só um acenozinho. Assim tu tá me ouvindo bem, tá, né? Tô ótimo. E o meu Então, som tá bem? tá ótimo. Tô te ouvindo bem aqui. Pronto. Acredito que a gente possa ir começando, né? Até porque a gente tem aí um tempo limitado, né? O Instagram ele só tem esses 45 minutos e é muito pouco tempo para a gente querer te ouvir, né? Com tanto conhecimento que você tem. Nossa amiga Marta Campelo, que acabou de entrar também, Alcides, prazer recebê-los aqui. Bom, meus amigos, eu vou começar com as apresentações, né? Em seguida a gente segue aí o nosso roteiro, né, Alci? Acho que vai ser bem legal, um bate-bola e uma Vamos lá. oportunidade das pessoas te ouvirem, né? Muito conhecimento que você tem aí para passar para a gente. Bom, gente, eu sou Daniele Porto, né? Eu sou consultora empresarial, trabalho na área de finanças e estratégia empresarial. Nossa empresa é uma pequena empresa, Alci, nós trabalhamos muito forte com parceria com a indústria também, e temos aqui alguns convidados também, lá do IEL, da FIEC, que estão aí comparecendo também, né, agradecendo a presença. E estamos aqui, né, com a proposta de lançar uma série de lives importantes, com personalidades importantes, com pessoas que têm aí muito valor a agregar para os empresários, né, para as pessoas em geral, informações de valor, né, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está vendo aí esse cenário acontecendo aí fora, de grandes mudanças. Então, a nossa intenção, Alci, é trazer aí esses empresários e, por que não, começar com chave de ouro, né? Com você, que é uma pessoa muito preparada, que as pessoas gostam muito de lhe ouvir, tanto pelo seu conhecimento, como pela sua forma de passar esse conhecimento para as pessoas, sua experiência, né? Então, o Alci Porto, para quem não conhece, é diretor do Sebrae, né? Diretor técnico do Sebrae Ceará. O Alci é economista, ele tem uma estrada muito longa aí, né? Nessa parte aí de entendimento, principalmente voltada a micro e pequenas empresas, mas entendimento do mercado como um todo, né? Então, é um privilégio muito grande receber o Alci aqui com a gente.
né? E eu espero que vocês gostem aí do nosso tema, né? Nosso tema da live será a importância da gestão econômica e financeira no novo cenário empresarial, né? Então a gente traz primeiro aí uma contextualização, né? Que o Alci vai aí expor para a gente do que ele está vivendo, do que ele está vendo, né? No mercado, né? Da experiência dele aí com o Sebrae, fora também Sebrae, né? Que ele é um grande palestrante, o Alci. Então, a gente quer muito escutá-lo, né, no sentido, inicialmente, de pedir ao que você faça uma análise aí para a gente de como é que está esse mercado aí fora, né, hoje em dia, dessas empresas. A gente tem dados aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Ceará, onde nós temos aí a informação que de janeiro até agosto foram abertas mais de 56 mil empresas só no estado do Ceará, contra 18 mil que fecharam, né? Nós pegamos esse dado aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do governo do Ceará. E isso alegra, né? Nos alegra no sentido de ver que, enquanto existem empresas que estão em dificuldade, logicamente precisam de ajuda, existem também outros, né? Que estão aí adentrando esse mercado, né? Empresas diferentes, com pensamento diferente, já nascem com base tecnológica, muitas vezes, né? E que trazem aí geração de emprego, melhora a nossa economia, né? Faz com que a gente reaja aí nesse cenário. E a gente queria ouvir de ti, Alci, uma análise assim, do cenário empresarial hoje, o que é que você vê, como é que você acompanha isso aí pela sua experiência. Seja bem-vindo, né? Mais uma vez. Ok, obrigado, Daniele. Antes de mais nada, quero parabenizar a sua iniciativa. Acho que você que lida na área financeira, você que ajuda as empresas a manter um nível de competitividade realçada no mercado, principalmente porque hoje a gestão financeira, econômica e financeira das empresas, ela passa a ser não mais um fator mais opcional, o que o empresário acha que é mais algo para a empresa, ela hoje é essencial, se não, ela é a mais importante que os empresários devam estar atentos. E durante a nossa conversa eu vou tentar mostrar na nossa experiência também no Sebrae, porque nós chegamos a essa conclusão quanto à importância da gestão econômica e financeira das empresas. Primeiramente, eu diria a todos, aí abraço a todos os empresários, aí me permitam fazê-lo através do nosso querido presidente Antunes, que também lidera aí um setor da economia importante em nosso estado, e através dele eu abraço aí todos os empresários que conosco aí têm caminhado na busca aí de resolver suas dificuldades nesse período de tanto imprevisões que a gente teve. Mas esse momento agora, ele não pode ser mencionado sem se fazer uma análise do anterior à pandemia. Nós vínhamos de um processo de uma economia que estava num índice de desemprego bastante elevado. Nós vínhamos aí com 12% de desempregados na economia. Embora as taxas de juros caindo, nós tínhamos ainda uma timidez no nível de investimento, então havia ainda um nível de retomada de investimento no Brasil ainda muito tímido. Claro que isso tudo tem a ver com as regulamentações, com o ambiente legal, com as situações principalmente de natureza jurídica que os empresários e investidores enfrentam ainda no Brasil, daí porque as reformas são fundamentais para ampliar esse ambiente, essas possibilidades de investimento. Mas nós vimos também com um fator fundamental. O Brasil estava também ainda com o mercado interno muito ainda reprimido do ponto de vista do consumo. Isso se dá num ambiente com o índice de endividamento das famílias também muito elevado. Quer dizer, agora no mês de fevereiro, nós tínhamos talvez um dos menores índices de consumo das famílias. Né? Isso faz com que haja uma retração do consumo e pela primeira vez, talvez, num dos raros momentos do Brasil, nós temos um ambiente de baixa inflação e baixo consumo. Quer dizer, você tem baixos índices inflacionários, ou seja, há uma estabilidade na oferta de produtos, mas há uma grande timidez de consumo. Isso, claro, o endividamento das empresas e das famílias leva muitas vezes a ter mais cautela. Talvez o nosso setor logista, por exemplo, nos mostra índices de não cumprimento de compromisso elevadíssimos do parte dos empresários. Por quê? Porque esse momento anterior era um momento ainda de rearrumação econômica, ainda estava o país praticamente se reorganizando, até porque as reformas principais, que é a reforma tributária e a reforma administrativa do governo,
ficaram para posterior à pandemia. No momento da chegada da pandemia, que encontra as empresas nessa situação, você já tem um percentual de empresas que se encontra em dívidas, muitas vezes, estão numa dificuldade seríssima de mercado, com seus produtos. Aí entra um fator que no Brasil nós enfrentamos seriamente e que precisa ser olhado, que é a baixo índice de competitividade das nossas empresas. As nossas empresas brasileiras, elas têm muito desperdício ainda. Essa é uma realidade que os empresários, nós que estamos no dia a dia com eles, percebemos que há uma necessidade de melhoria. A pandemia trouxe muita coisa ruim, evidentemente, o ser humano aí foi impactado, as famílias foram impactadas, mas tem um fator fundamental. As empresas, praticamente 44% das empresas que o Sebrae pesquisa, se ingressaram no mercado do ambiente digital, num período curtíssimo, quando já se sabia anteriormente que essa era uma exigência dessa nova clientela. O relacionamento online, a comodidade para o cliente. Então, você tem um período que chega a pandemia, pega empresas em dificuldade financeira, muitas delas também com baixa acessibilidade ao crédito. É outro problema no Brasil, né? O sistema financeiro brasileiro, ele não favorece o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas na natureza das suas atividades. Quer dizer, elas praticamente recebem as mesmas exigências das grandes empresas. Né? E aí termina que o pequeno empresário, na dificuldade, ele jamais vai deixar de pagar a sua folha de pagamento ou vai deixar de pagar os compromissos mais diretos com seus fornecedores. Eles param muitas vezes de pagar os tributos, né, e as dívidas financeiras que eles têm com o sistema bancário. E o sistema bancário no Brasil, pelo menos, é terrível quanto a isso. Quer dizer, se você tem qualquer indisponibilidade financeira, você deixa de ter um ambiente de cliente bancário. E com isso, nós temos aí um universo de mais de 80% das empresas do Brasil de pequeno e até médio porte tem dificuldade de acesso ao crédito por força da falta de cumprimento das diversas obrigações que o sistema financeiro nacional ainda impõe às empresas. Não conhecendo elas, que essas empresas, somando as médias empresas, elas chegam a empregar mais de 67% da mão de obra formal do país. Então, não dá para tratar tão mal quem gera tão bem a sociedade. Entretanto, é uma regra do sistema financeiro que está sendo muito questionada, e o Congresso Nacional, com o lançamento da última linha, que é o PRONAMP, que criou uma nova regra de relacionamento de crédito, colocou abaixo muitas dessas regras, e por isso o PRONAMP aplicou em praticamente uma semana 12 bilhões de reais no país, que nunca tinha havido uma injeção de recursos tão grande no sistema financeiro para as pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a pandemia, ela pega essas empresas com dificuldades, muitas das quais não habilitadas a se relacionar à distância com seus clientes, que foi uma exigência do mercado consumidor, e com isso, você teve um percentual aí de cerca de 44% das empresas no estado do Ceará que praticamente suspenderam suas atividades. Tiveram que se reorganizar, se reestruturar para acessar esse mercado e trazer para essas empresas uma imagem de que elas podiam atender à necessidade do cliente, ainda que numa dificuldade de relacionamento presencial, como nós tivemos. Então, esse momento de pandemia, ele traz esse ambiente para os negócios, que foi, ainda bem, reduzido um pouco o grande impacto negativo que poderia ter com as medidas que o governo tomou, importantes, quanto à questão da folha de pagamento, de tentar financiar a folha de pagamento das empresas, o que gerou um fator de benefício importante, né? Outro fator também importante foi a prorrogação dos tributos, né, tributos federais principalmente, e aqui estaduais, aqui no caso do Estado, embora nós considerarmos que as empresas do Simples, elas tiveram uma penalização, porque, de qualquer maneira, elas voltaram a pagar em 90 dias um processo que ela não recupera nunca seu faturamento. Vai ter dificuldade de reestruturar seu faturamento, de ter sua relação com a clientela retomada nos níveis anteriores à pandemia. Entretanto, é dado apenas 90 dias
cumulativo com os tributos não recolhidos, em que dentro de 90 dias você volta a contribuir com os tributos, inclusive os que ficaram acumulados. O que isso é penoso para o caixa das empresas, que já não está muito bem, principalmente quem não acessou um crédito, e que tem que cumprir agora com as obrigações de investimento, porque as empresas precisaram investir para se adequar em tecnologia, em inovação, para ir para o ambiente digital, isso custa, né? Depois elas tiveram que cumprir seu fluxo de caixa dentro de um ambiente totalmente de improbabilidade, porque ela não tem certeza se vende, se vai ter vendas nesse período satisfatória. E o terceiro ponto, o baixo acesso ao crédito, em que ela, tendo esse entrave, gerou para ela uma necessidade de se financiar ou buscar financiamentos alternativos, que em geral há um custo bastante elevado para manter suas obrigações em dia. Então, esse cenário das empresas é que nos encontra num momento como este, para que nós possamos imaginar quais são agora as novas prioridades que o setor empresarial precisa estar atento para que ele drible todo esse conjunto de dificuldades que apresentou durante a pandemia. Alci, nós temos um comentário aqui do Zé Antunes falando sobre a questão de que as empresas precisam fazer caixa, né, e estão com problemas com relação ao estoque de matéria-prima, né? Isso vem acontecendo aí nas indústrias, não sei se você está a par disso, mas falta matéria-prima, né, para as indústrias produzirem hoje. Está acontecendo isso hoje no mercado. Isso está ocasionando muitas vezes uma alta de preços, né? Muitas vezes está acontecendo isso e muitas vezes o empresário ele não tem como repassar isso aí para o cliente final, né? Então é mais uma das dificuldades que nesse momento aí, pós-pandemia, nós estamos acompanhando aí. O que você acha em relação a essa questão aí da falta dos insumos, da questão da produção e da questão também dessa alta de preços aí que está acontecendo aí nesse mercado? Como os empresários podem, entre aspas, buscar soluções em relação a isso? O que você entende sobre isso? Olha, esse momento, você sabe que quando a economia trava, como foi agora durante a pandemia, o destravar de uma economia, o retorno de uma economia, quando se trata da indústria, ela tem várias dificuldades a mais em relação aos outros segmentos, né? O comércio, o serviço, ele praticamente transforma seu produto de imediato, né? Ele recebe estoques, ele põe na prateleira e ele vende. O serviço é produzido na hora. Enquanto que a indústria, não, ela depende de uma cadeia de insumos, uma cadeia de fornecimento, que em geral não é limitada a um item, são vários itens, da qual ela necessita para a retomada da sua atividade. E muitas das indústrias ainda têm outra dificuldade, que é a retomada através dos próprios equipamentos. Os equipamentos com muito tempo que ficaram sem utilização ou sem uma manutenção, necessitam ter um conjunto de atividades que levam a mais dificuldade ainda. Então o setor industrial, ele está sentindo a dificuldade justamente de abastecimento do seu elo da cadeia produtiva, ou seja, da sua cadeia de fornecimento, por conta dessa cadeia também ficou parada. Em muitos casos, essa cadeia não teve como funcionar, né? Houve um impedimento da área, da ambiência produtiva funcionar. E com essa proibição, é claro, tudo parando, você retomar as atividades. Muitas vezes você teve que demitir, então está readmitindo funcionários e novamente definindo funções, preparando as pessoas. Tudo isso é um período que, claro, a indústria levou uma dificuldade e vai levar ainda uma dificuldade de algum período. Isso que ocasiona? Isso ocasiona essa pressão sobre os preços, né? Como não há uma oferta, é evidente a reação do mercado é essa. E tem outro fator também importante. As exportações para aqueles que têm ambiente externo se tornaram atraentes. Porque o mundo parou como um todo, né? O nosso agronegócio nunca vendeu tanto para fora. Por quê? Porque o mundo parou lá fora e o mundo está querendo comprar de quem pode ofertar. E o câmbio hoje é favorável para a exportação. Então, o que aconteceu no Brasil? Muitos dos produtos que estão em falta estão abastecendo os supermercados na Europa, na Ásia, na China principalmente, né? Que o Brasil passou a ter a China como um dos principais compradores do Brasil, principalmente do agronegócio. Então, você tem uma situação que ela só vai se ajustar no momento em que essa cadeia volta a ter um funcionamento normal e regular. E é claro, o outro fator que o Antunes coloca importante é que esse acesso ao crédito,
Ele, ao demorar, ele, ao se postergar com essa tremenda burocracia do sistema financeiro, o que é que acontece? Ele retarda essa retomada, né? E isso é muito ruim para o Brasil, né? O desenvolvimento do país agora, ele urge por velocidade. A retomada tem que ser veloz. Ainda bem que no estado do Ceará, dado vários fatores, os próprios índices demonstram que a nossa economia foi a que está se recuperando com mais intensidade no Nordeste, né? E isso é importante. Isso mostra que medidas foram tomadas para tentar reerguer a economia. Entretanto, o universo das empresas de micro, pequeno e médio porte ainda tem muita dificuldade para acessar tudo isso. É verdade. Alci, conversando contigo com relação a essa questão da retomada que você está falando, né, essa reestruturação, de toda essa problemática que essas empresas passaram, cada um a seu nível, né? A indústria tem lá a sua cadeia, o varejo já tem mais a questão do consumidor final, o serviço também é algo que cresceu muito nessa época aí da pandemia, né? Muitas empresas agregando serviço ao produto, né? Isso girou bastante também nesse momento. Eu queria saber o que você acha com relação a essa transformação, né, tecnológica que as empresas vêm aí sofrendo em relação ao mercado, né, vem fazendo aí para se estruturar. Com relação a essa transformação tecnológica, se é a transformação estratégica que essas empresas precisam ter agora, né? Essa transformação e repensar o seu negócio, entender que o seu consumidor final ele mudou, muitos mudaram de comportamento e essas empresas precisam aí de uma nova estratégia para atuar nesse novo mercado que se apresenta, nesse novo consumidor que se apresenta. Eu queria saber a tua visão em relação a isso, a importância de realmente repensar o seu negócio nesse momento, de se reposicionar, vamos dizer assim, e aliado a isso, a você ter indicadores para acompanhar essa gestão, acompanhar as ações que você faz relacionadas à inovação, ao resultado dessa inovação que ele está trazendo para o negócio, e até para você mudar de estratégia no momento que aquele objetivo ele não esteja sendo alcançado. Então, eu queria saber a tua visão sobre a importância de, nesse momento, essas empresas repensarem aí o seu plano estratégico, principalmente para curto, médio e longo prazo, curto prazo, né, que já está ali amanhã. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida nesse mercado, né, as transformações são muito rápidas, e essas empresas elas precisam acompanhar essas transformações e se colocar nesse mercado de forma competitiva. Então, eu queria saber qual é a sua opinião em relação a essa questão. Olha, Daniele, um ponto fundamental que os pequenos empresários, os médios empresários também devem estar atentos, é que quando o cliente muda, a empresa precisa estar atenta, porque se o cliente muda e a empresa permanece, ela não consegue mais conversar com essa cliente. Isso. Então, o que aconteceu no Brasil, e nós do Sebrae vivemos isso, é que o cliente do nosso cliente, o cliente da micro e pequena empresa mudou. Isso. E a micro e pequena empresa não percebeu essa mudança, ou muitos acharam que essa mudança não vinha para ficar. Talvez uma coisa de moda, uma coisa que viria, mas não era com tanta intensidade, né? E que a pandemia antecipou a necessidade dessa mudança. Então, na verdade, quem vende para o varejo tem que ter essa visão de não é como está o varejo que eu vendo, é como está o cliente do varejo que eu vendo. Porque é o cliente do meu cliente que vai ditar a regra do mercado. Porque o varejo vai ter que se adequar a isso e ele vai exigir também de mim uma adequação quanto a isso. Então, há uma cadeia de mudança que começa no consumidor. E é preciso entender que esse consumidor passou a ter costumes que antes não tinha. Hoje o smartphone é o companheiro de todos que convivem dentro de qualquer comunidade e tanto faz o perfil de renda. O Sebrae tem pesquisado, porque havia uma questão que dizia que o microempreendedor individual é aquele que não entendia de internet, que não usava um equipamento eletrônico. Isso é uma falácia. Você procurar aí qualquer consertador de eletrodoméstico da sua casa, você vai ver que ele tem 3 operadoras de telefone diferentes. Né? Para cada uma delas, por quê? Porque ele tem um plano vantajoso. E para cada uma delas ele usa lá cada uma das redes sociais para se comunicar. Ou então está numa plataforma oferecendo o seu serviço. E é um microempreendedor individual.
Se o microempreendedor individual já alcançou essa percepção, uma pequena, uma média empresa, é inadmissível não se incluir no ambiente digital, no ambiente de relacionamento online com o seu cliente. E lembrando, pessoal, para fazer uma diferenciação, vendas é uma coisa, relacionamento é outra. A venda, ela é fruto de um bom relacionamento. Exato. O relacionamento com o cliente, ele se dá através da forma pela qual a empresa consegue atender a necessidade dele da melhor maneira, na maior agilidade e hoje, principalmente, com as novas exigências, nas melhores das condições de saúde, principalmente quem trabalha com alimentos. Não é? Então, é fundamental hoje se reolhar a forma de relacionamento com esse cliente. E o relacionamento significa o quê? Significa um bom banco de dados, o BI, ou seja, sistema inteligente de dados. Isso é complicado para pequeno? É não, pessoal. É não. O mercadinho da esquina já está sabendo fazer isso. Já tem gente ligando para a gente no dia em que a água mineral da sua casa está próximo a concluir o garrafão, está ligando. Está perguntando, o senhor já quer sua água? Quem é ele? É um camarada aqui da esquina que está utilizando da inteligência de dados, ainda que não tão consciente, mas ele usa, já identificando que por 3 vezes ele entregou o garrafão e eu utilizei o garrafão por 5 dias. Então, quando está no 4º dia, ele já me oferece a água que eu preciso. Qual é a diferença dele para o outro que não faz isso? É que ele despertou em mim que ele tem atenção com o cliente. Isso. Ora, se uma mercearia da esquina pode fazê-lo, por que que uma empresa estruturada não pode fazê-lo? Basta ter vontade e determinação. Banco de dados, administrar esse banco de dados nas preferências do cliente, fazer uma análise inteligente desse banco de informação, se comunicar com o cliente respeitando agora a Lei Geral de Proteção de Dados, não esquecer que hoje já está em vigor uma lei que disciplina muito o uso de dados dos nossos clientes, e os clientes podem ser nossos grandes aliados e parceiros, mas pode ser também agora um algoz, se ele entender que você está usando inadequadamente os dados dele. Isso. Então, cuidado com os dados que vai utilizar, não banalizar esses dados. Tem gente que usa esses dados para mandar convite de tudo que é coisa, impresso de tudo que é jeito. Não, pessoal, o cliente só se sente satisfeito se você mandar aquilo que ele precisa. E para isso, basta que você administre dados desse cliente. Hoje tem sistemas para isso, informatizados, é evidente que isso não é manual. Você faz isso por cliente, consegue entender os gostos que ele tem, as compras que ele faz, os períodos melhor de compra, enfim, um conjunto de dados que uma base de informação possa gerar para a empresa. Então, eu queria aqui nesse momento dizer para todos vocês pequenos empresários que é fundamental dar essa nova atenção a esse cliente, estabelecer uma forma inteligente de relacionamento com ele. E é claro, as vendas elas advêm de um cliente satisfeito. O cliente não fica satisfeito porque comprou. Ele agora está satisfeito porque ele se relacionou bem. E com isso eu compro mais. Então, a atenção com esse cliente é fundamental. Daí, Daniela, porque nós do Sebrae estamos sempre colocando e explicando ao empresário que ele precisa fazer um novo planejamento do seu relacionamento com o cliente. Definir as novas ferramentas que ele precisa. O mercado está simples, está prático. O Sebrae tem programas que subsidiam até 85% com consultores especializados para implantar sistemas de relacionamentos ao cliente, com design digital, com melhoria de apresentação de produto, com embalagens inovadoras e aí por diante. Então, é preciso que cada empresário tenha consciência nesse momento que a revolução começou na cabeça do cliente e ele precisa fazer a revolução também na empresa. É isso mesmo, Alci. O uso da tecnologia, ele tem que ser direcionado, né, na nossa visão. Então, de nada adianta você usar a tecnologia se não for para você obter o sucesso do seu cliente. O sucesso do cliente é o sucesso da empresa. Essa visão já é uma visão que a gente já tem que absorver dentro dos nossos negócios, né? Alci, o Sebrae, ele também tem aí um trabalho muito grande em relação a fazer também o marketplace, né?
que é possibilitar que essas empresas pequenas consigam ter canais de vendas, novos canais de vendas aí. Um exemplo vocês fizeram foi uma parceria lá com a empresa Magazine Luiza, não foi? Onde o Sebrae possibilita que essas empresas pequenas tenham aí esse acesso, né? Que essas empresas não tinham. E aí eu queria saber, dentro assim, dessa perspectiva de tudo isso que o Sebrae vem fazendo para ajudar essas empresas nesse momento, como é que você enxerga assim que um foco muito grande no aumento de vendas, né, no que essas empresas reajam, e naturalmente tem que ser em vendas, porque nós estamos passando por um momento difícil, mas assim, como que você enxerga que esse empresário precisa ter um conhecimento na hora de gerenciar esses recursos que ele recebe? Porque muitas vezes o empresário ele realiza mais vendas, ele tem ali um recurso em mãos referente àquelas vendas, mas ele não consegue direcionar bem aquele dinheiro em relação a fazer com que esses lucros eles multipliquem, a fazer com que ele invista no lugar certo, a fazer com que ele tome as melhores decisões, o melhor crédito, a fazer com que ele tenha esse apoio, né, aí, digamos assim, de um profissional que seja realmente possa ajudá-lo nesse sentido, de ele ter uma gestão financeira, econômica, aí ele poder dar vazão a esses recursos que ele está conseguindo oferir, mas ele dá vazão de uma forma mais profissional, né? Então, como é que você vê a importância aí desse profissional, aí, esse consultor financeiro, econômico, esse consultor que principalmente está alinhado com a estratégia do negócio, não é simplesmente uma gestão de fluxo de caixa, não é simplesmente o que eu vou pagar, quanto eu vou receber, mas é saber se realmente a tua estratégia de mercado, nesse novo momento, está alinhado aí com a tua gestão econômica e financeira dos recursos, porque afinal de contas os recursos eles são escassos, né? Então, se eles não forem bem administrados, a empresa realmente, somente com vendas, ela não consegue aí atingir o sucesso. Então, eu queria saber como é que você enxerga aí hoje a importância desse profissional, né, desse auxílio aí que essas empresas precisam aí nesse momento. Olha, Daniela, um dos fatores preocupantes para nós que acompanhamos praticamente a vida das empresas, e aí o Sebrae tem feito uma gama de pesquisas bastante ampla nesse sentido de entender melhor o ambiente dos negócios e poder verificar que tipo de soluções o Sebrae precisa estar ofertando e discutindo com as empresas. Um fator que nos preocupa, que as pesquisas apresentam, é que pouco mais de 40% dos empresários pesquisados, principalmente aqueles que tiveram dificuldades, ou seja, praticamente as empresas deixaram de existir, eles mencionam que um dos fatores fundamentais que eles tinham para eles era a questão da autossuficiência. Eles acharem que eles eram autossuficientes nos conhecimentos para administrar seu negócio. Ora, nós sabemos que a dinâmica do mercado, ela se dá numa velocidade tal que nem os conhecimentos que você traz da sua faculdade, do seu curso, é capaz de atender o conjunto de imposição que o mercado diariamente coloca para você. Então, o empresário que acha que é autossuficiente, ele é aquele que já deu um passo para deixar de existir. Por quê? Porque ele não consegue por si só, nem com as pessoas da sua empresa, fazer com que todo esse conjunto de conhecimento que é necessário ser transformado em atitudes, eles façam parte do seu dia a dia. Então, é praticamente impossível. Então, um dos fatores de cuidado é autossuficiência mata. Autossuficiência exclui. É fundamental que o empresário tenha a humildade de entender que ele precisa estar se atualizando constantemente. E, para tanto, nós temos especialistas, né? Eu não consigo entender uma empresa, vocês empresários que estão aí nos ouvindo, se você não tem um bom planejamento tributário. Ou seja, se você não faz um planejamento dos seus tributos para justamente administrar bem seu fluxo de caixa. Se você não faz um planejamento financeiro adequado, para você saber quais são suas reservas, quais são as suas entradas e saídas, como é que você administra isso num mundo em que o dinheiro não aguenta desaforo, como isso já é antigo, né? Mas é muito presente em qualquer época, né? Eu não entendo a empresa que não tem também um bom controle de custos e formação de seus preços. Não dá para entender, num mundo como esse, competitivo, que tanto é exigido do empresário,
a empresa não tem um controle adequado do seu sistema de custos. Lembrando, pessoal, que custo hoje é fator também de competitividade. Se você não tem um custo controlado e bastante condizente com o que sua empresa efetivamente precisa, você vai estar desperdiçando recursos. E desperdício de recursos no mundo de hoje é o que? A inviabilização do negócio. E eu não consigo entender como é que uma empresa não tem uma boa gestão de compras e estoques de mercadoria. Como? Como é que ela vai sobreviver comprando inadequadamente e mantendo uma administração inadequada dos seus estoques? Quer dizer, tudo isso vai impactar em quê? No fluxo de caixa inadequado, que aí você tem 80%, 90% das empresas que procuram o Sebrae, inclusive uma pesquisa muito interessante que saiu agora do Sebrae Nacional com a Fundação Getúlio Vargas, que mostra o seguinte, 68% das empresas que tiveram acesso ao crédito, que não foram muitas, 68% delas, elas tinham todo um conjunto de gestão financeira adequada implantada na sua empresa. Então, os bancos estão condicionando a liberação do crédito a uma gestão eficiente das finanças da empresa. Então, é fundamental, né, que isso é uma pesquisa feita agora, recente. Estou, inclusive, dando informações aos jornais que têm procurado, ontem e hoje estão procurando, para maior detalhamento. Então, veja bem, se os bancos, o setor bancário enxerga que a boa gestão financeira dos negócios é fator pré-requisito para acesso ao crédito, então já é mais um fator de preocupação dos negócios. Ter uma boa gestão financeira. E a gestão financeira se dá também com o apoio, com a ajuda. Nós temos nós do Sebrae que temos como ajudar, nós temos as empresas aí, como a da Daniele, que é uma grande gestora na área de finanças e análise financeira, e que podem ajudar. O importante, pessoal, é não permitirmos que por falta de um conhecimento, por falta de um apoio técnico especializado, nós tenhamos nossas empresas, muitas vezes, passando dificuldades e não ultrapassando essa barreira, principalmente da relação nova com esse cliente. Lembrar bem que empresa eficiente no futuro não é mais aquela pequena ou grande. Depois foi dita que era aquela que tinha ou não conhecimento. Agora, a mais veloz é a que tem melhor relacionamento com o seu cliente. Aquela que conseguir, de fato, se estabelecer numa relação tão próxima do cliente e tão veloz, que dê para o cliente uma necessidade satisfeita no momento em que ele deseja, você vai estar certo que vai estar tendo uma empresa vencedora, né? E eu acredito que a gestão financeira é um dos fatores fundamentais para que tudo isso aconteça. Muito bom, Sim. Muito boas colocações. Eu acho que quem está assistindo aí está realmente absorvendo uma quantidade fantástica de informações. Cada frase que você solta aí é uma reflexão muito grande, né? E assim, para nós que trabalhamos nessa área, né, econômica e financeira, nosso maior desafio, na verdade, é equilibrar a rentabilidade com a liquidez, é que o empresário ele consiga aí ter o retorno dos seus investimentos e ao mesmo tempo ele consiga ter aí um fluxo de caixa saudável. Não é fácil nesse mercado, a gente vem enfrentando. E a gente sabe que o crédito é algo muito importante, né? Algo que você também já comentou, né? A dificuldade do crédito. Mas a gente acredita muito nessas empresas, a gente que é consultor e que tem empresas e está em contato com esses empresários, a gente sabe como o brasileiro ele realmente é persistente, como empreendedor, principalmente cearense, é um empreendedor que ele não desiste, que ele está sempre buscando soluções e usa muito a criatividade nesse momento para inovar aí nos seus negócios. E, Alci, a gente realmente, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? Nós estamos aqui já próximo de finalizar. E, para isso, eu gostaria de perguntar a você, Alci, como diretor de uma grande entidade, como uma pessoa que realmente está antenada com esse novo mundo, com esses novos negócios, eu gostaria de saber que conselhos que você daria aí para esse empresário que está aí, digamos, passando por esse momento aí, por tudo isso que você contextualizou. O que você daria de conselho para esses empresários, principalmente que muitas vezes acham que está no fim do túnel, mas que muitas vezes tem uma luz no final? Como é que eles poderiam reagir nesse momento? Uma palavra também de motivação para esse empresário, né? Que aqui no Brasil sabemos, né, que temos aí uma carga tributária pesada em cima das empresas,
em cima da parte também de pessoal, de folha e tudo mais, e que isso pesa realmente nos negócios. Então, eu queria ouvir uma palavra sua aí, conselhos que você poderia aí trazer, né, com toda essa sua bagagem aí para nós. Olha, Daniele, eu queria pedir permissão aos empresários, a todos, para, nesse momento de animação, de retomada do processo das empresas, que a gente precisa estar motivado, né? Ninguém vai a canto nenhum desmotivado. A pandemia já tirou muito da gente. Eu acho que o desafio da gente agora é retomar o ânimo para um mercado que se apresenta agora diferente, mas muito propício, que está aberto aí a fazer muita coisa. E eu quero aos empresários dar como exemplo a garra e a dedicação de uma empreendedora ou de uma comunidade empreendedora, que eu tenho um carinho muito grande e que o nosso Cariri é uma referência para o mundo, que é representada aí pela nossa Rosinha Miguel. Eu vi aí que ela parece que está participando aqui da live. Eu vi A Rosinha, a Rosinha tem um trabalho numa comunidade que não se limita apenas à questão produtiva, mas ela também transformou a vida das pessoas através da cidadania, né, de dar condições às crianças poderem sonharem com um futuro melhor, e tudo isso ela fez com as suas irmãs, com suas parceiras locais, e elas montaram, pessoal, uma fábrica de redes. Eu tive visitando a época quando fui ao Cariri, a comunidade de Mocotó, lá em Vaze Alegre, no nosso Cariri, onde elas criaram um núcleo de atuação fabuloso, em que a gente dá gosto visitar, dá gosto a gente conhecer. O que a Rosinha transformou? A Rosinha transformou uma comunidade desempregada, sem acesso à escola, sem acesso ao emprego, numa comunidade de empregados, mesmo nos momentos de crise, em que todos buscam solucionar o problema da comunidade, em que todos são preocupados em gerar soluções. E ela criou essa fábrica de redes, junto com as suas companheiras lá. Essa fábrica de redes iniciou com muita dificuldade, foi conquistando com seus projetos. Pois bem, pessoal, a nossa amiga Rosinha, ela hoje exporta redes. Quer dizer, tem redes exportadas para o mercado internacional, né? Ela tem sua dificuldade física, que as irmãs tinham uma dificuldade física, isso não impede que ela pegue um ônibus, muitas vezes em determinados horários avançados, e vá para as feiras, e vá para os eventos. E ela foi eleita, né, uma das mulheres empreendedoras do Brasil, e foi às Nações Unidas convidado pela ONU, e fez o discurso em Nova York, lá no evento das mulheres que houve, promovido pelas Nações Unidas. Eu fico olhando a Rosinha na sua comunidade simples, lá no Mocotó, e fico dizendo, a Rosinha nos dá uma lição de vida, né? Ela conseguiu superar a dificuldade do isolamento, a dificuldade da pobreza, da falta de alternativa, e ela conseguiu transformar tudo isso num ambiente empreendedor que foi mostrar para o mundo as Nações Unidas. Nós, empresários, temos que nos mirar em pessoas com essa atitude, que não esmurece na dificuldade, que não perdeu a força e a determinação, que mesmo nos momentos mais difíceis que ela deve ter passado, ela não deixou de pensar que momentos melhores poderiam vir. E eu acho que nós, empreendedores, temos esse papel, né, de nos mirarmos aí no exemplo das Rosinhas, né, que nesse Brasil afora tem, mas graças a Deus a nossa do Ceará é nossa e com muito orgulho aqui conosco, e que nós queremos deixar para vocês, empresários, a certeza de que a ajuda tem, o suporte existe, os técnicos qualificados estão aí, a Daniele está aí para ser uma das que pode estar ajudando muitas empresas a superar dificuldades, ou seja, atitude e determinação é com o empresário. E se vocês buscarem, nós estamos sempre abertos a ajudar e transformar esse mundo de hoje no mundo melhor do amanhã, que essa pandemia deixe pelo menos uma coisa para nossas vidas, que as nossas empresas tiveram a oportunidade de ser melhor e diferente para o futuro. Então, parabéns aí pela live, Daniele. Obrigada. Estamos aqui sempre à disposição para ajudar no que for possível e necessário. Alci, agradecer, muito obrigada. É uma pena que o tempo seja tão restrito, porque a gente teria muito mais para conversar aqui. Eu tenho certeza que as pessoas aí estão se deleitando aí com seu conhecimento. Muito obrigada pela cooperação. Nós gostaríamos de falar que quem está aqui na live e tiver interesse em receber um e-book gratuito, nós lançamos lá no nosso site, www.danieleporto.com.br.
Você, empresário, pode entrar lá e receber o nosso e-book. Nosso e-book, ele fala sobre a reestruturação de negócios em cenários de crise. Ele dá dicas muito importantes, gratuito, não paga nada. Você só precisa entrar, né? Seus dados estão protegidos. Nós estamos totalmente alinhados com a Lei Geral de Proteção de Dados, através da nossa advogada, a doutora Saskia Gugel, que nos auxilia tão bem aqui. Então, quero agradecer muito a sua cooperação conosco, agradecer você compartilhar aí o seu conhecimento com a gente e dizer que a nossa missão realmente é educacional, a gente quer levar essa educação empresarial para os empresários, para que as empresas possam melhorar a cada dia e assim a gente recuperar aí o que nós perdemos nessa pandemia. Nossa próxima live será a próxima semana, Alci. Nós vamos falar sobre crédito para as empresas. Temos um grande convidado aí, né, que trabalha aí na área financeira, uma pessoa muito renomada, o Dr. Muzar Rolim. Ele vai conversar com a gente sobre o crédito na micro e pequena empresa, na grande e na média empresa, e vai trazer aí informações muito importantes aí para os empresários. Aí, se Deus quiser, nós vamos aí trazendo várias pessoas importantes para que tragam aí esse conhecimento para nós. Então, muito obrigado a você, muito obrigado pela presença, obrigada a todos que compareceram aí. Ó, nós estamos aí com a Marta Campelo, Alci. Temos aí várias pessoas do Sebrae nos prestigiando, Alci Neto, lá de Aracati, né? Nós temos aí o próprio Antunes, um grande empresário, nós temos alguns presidentes de sindicato que entraram aí. Então, muito obrigado pela presença. Nós temos aí Cláudia a live está internacional, né? Temos aí a Tatiana, nossa amiga que mora na Itália. A Está aí Tatiana também está nos aí com a prestigiando, gente. está ali prestigiando. Nós está até a Itália estamos prestigiando. Então, muito obrigado pela presença. Pessoal que tiver dúvidas, que tiver colocado lá, né? Agradecer a Vanessa Teixeira também, com a empresa Conect Digital, que nos dá todo o apoio aqui nessa parte. Quem tiver perguntas que não conseguiu resposta por causa do tempo, coloca lá no direct do nosso Instagram, que nós responderemos aí ao tempo. Tá bom? Sim, muito obrigada. E até uma próxima Eu que agradeço. vez. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.